Louvado seja nosso Jesus Cristo, para sempre ser louvado. Segunda-feira, 7 de março, tempo quaresmal, né? Estamos na primeira semana do tempo da quaresma. Como está você aí vivendo o quaresma? Tem se esforçado? Deus abençoe então o seu propósito. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer, eu estava com sede e me destes de beber, eu era estrangeiro e me recebestes em casa, eu estava nu e me vestistes, eu estava doente e cuidastes de mim, eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizeste isto a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizeste. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer, eu estava com sede e não me destes de beber, eu era estrangeiro e não me recebestes em casa, eu estava nu e não me vestistes, eu estava doente e na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome, ou com sede, como estrangeiro, ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não fizeste. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. O evangelho de hoje é um pouco longo, mas é muito importante, né? Como você ouviu. Mateus 25, 31 a 46. O evangelho é muito conhecido, né? Jesus chama a nossa atenção, que nós devemos estar atentos, né? E descobrir, de fato, aonde Ele está presente. Nós cremos, Ele se faz presente de modo real no Santíssimo Sacramento quando está exposto. A hóstia consagrada na missa é a presença real de Jesus. Nós vimos Jesus sob a aparência eucarística, né, daquele pão que parece pão, mas é a presença real. Mas Jesus está presente na igreja. A igreja é o corpo místico de Cristo, né? O é místico, é aquilo que existe invisivelmente. E Jesus, nesse evangelho, ele chama a atenção da comunidade. Muitas vezes a comunidade não foi capaz de acolher, de ver a presença de Jesus no irmão, sobretudo no desprezado, no abandonado, no presidiário, no doente, no idoso, naquele que sofre preconceitos e etc, né? Então Jesus diz para a comunidade, né? Eu estava nu e não me vestistes. Olha só. Eu estava nu e não me vestistes. Estava com sede e você não me deu água, né? Mas quando foi, Senhor? Quando foi?
que nós vimos o Senhor e não reconhecemos? Jesus dirá, Jesus dirá para eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te reconhecemos? Olha aí, Jesus responde para as pessoas, Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Jesus responderá para eles que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que fizestes. E ele vai dizer para aqueles que se dizem cristãos e não são pessoas que acolhem o pobre, que não visitam o doente, que não acolhem aquele que está excluído, Em verdade eu digo, todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que fizestes. E ele vai dizer para aqueles, que não praticaram esse gesto de caridade, Afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me deste de comer, estava com sede e não me deste de beber, eu era estrangeiro e não me recebeste em casa, eu estava nu e não me vestiste, estava doente e na prisão e não foste me visitar. Pois é. Em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a mim, a um desses pequeninos, foi a mim que não fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. A caridade cobre uma multidão de pecado, diz o apóstolo Paulo. Cuidado, você que diz que é cristão, mas não tira do seu para partilhar com os pobres. Você que tem demais e não partilha. Você que nunca vai visitar um doente, você que nunca faz caridade. O Evangelho de hoje nos oferece a oportunidade de a gente rever nosso modus operandi de cristãos. Tem sido uma pessoa atenta ao sofrimento do próximo? Tenho sido caridoso? Tenho sido prestativo? Tenho sido atencioso com os pobres de Deus? A palavra diz que os pobres nos receberão nas moradas eternas. Quem dá aos pobres empresta a Deus. Então, procure praticar a caridade nesse tempo de Quaresma. Coração que partilha é um coração que agrada a Deus. Então, Deus abençoe sua Quaresma, sua vida, se esforce para isso acontecer. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.